pessoal da quarta etapa, como é que estamos? Aqui então, professor Ronaldo Moura, estou aqui então com vocês, mais uma vez, graças a Deus, para mais uma videoaula de Geografia. Aonde então, pessoal da quarta etapa, nessa nossa videoaula de Geografia, nós vamos dar início à exploração de conteúdo lá do nosso livro. Então, nós vamos explorar o capítulo 1, está na página 210, que vem então nos trazendo esse título, o território brasileiro. Ou seja, vamos nesse capítulo, com riqueza de detalhes, conhecer muito mais sobre o nosso território imenso, conhecido de Brasil. Tá certo, pessoal? Então vamos lá estudar, conhecer muito mais do nosso território brasileiro. E aí vem a primeira informação importante lá no nosso livro, na página 210, onde ele nos traz uma informação, como eu disse, importantíssima, que é a maior riqueza que o nosso país tem é a sua dimensão territorial. Muitos dizem, vocês com certeza já ouviram essa frase, o Brasil tem dimensões continentais. De fato, o Brasil aí, pessoal, é um dos maiores países do mundo em extensão territorial. Em terras contínuas, nós somos o quarto maior país em extensão territorial. Em terras descontínuas, passamos a ser o quinto, porque os Estados Unidos, quando junta o seu território, mais o Alasca, que fica mais ao norte dele, aí quando junta então os Estados Unidos e o Alasca, juntos, eles territorialmente superam o Brasil, e aí eles são o quarto, nós somos o quinto em terras descontínuas, tá certo? Mas, mesmo assim, somos sim um imenso país, mais uma vez, com dimensões continentais. E aí vocês percebam que o nosso território nem sempre teve essa dimensão. Em verde, como vocês veem aqui o mapa, foi como o território brasileiro geograficamente, territorialmente nasceu. Ou seja, com o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, da linha do Tratado de Tordesilhas para leste, essas terras então em verde seriam exploradas por Portugal. Já da linha do Tratado de Tordesilhas para oeste, todas essas terras seriam exploradas pela Espanha. Então, inicialmente, o território brasileiro de direito de exploração dos portugueses era só essa parte verde. Mas com o tempo, principalmente aí durante os séculos 17 e 18, o território brasileiro foi ampliando. E aí nós podemos dizer que fatores propiciaram o território brasileiro ampliar, ou seja, se tornar o que hoje ele é. E aí nós podemos dizer que principalmente o território brasileiro cresceu, como nós podemos ver aí, rumo a oeste, graças à atividade pecuária, graças às ações missionárias de jesuítas, como também graças às atividades dos bandeirantes. Nós podemos dizer que a criação de gado, inicialmente praticada no litoral, a partir de 1701, 1710, ou seja, início do século XVIII, teve uma alteração. O rei de Portugal, à época, estabeleceu uma lei afirmando que o gado ele não poderia mais ser criado no litoral brasileiro, porque estava trazendo prejuízos para o plantio da cana. Então tinha que ser levado para o interior. Então, graças à criação de gado e esta sendo empurrada para o interior do Brasil, o interior do Nordeste, inclusive o Piauí, passou a ser ocupado. O sul do Brasil passou a ser ocupado. Um outro elemento que fez com que o Brasil aumentasse territorialmente são as ações missionárias jesuíticas. Os jesuítas que chegaram aqui no Brasil na metade do século XVI, eles então vieram com algumas missões, converter os nativos, os indígenas, para a fé católica, impedir a chegada do protestantismo no Brasil, como também manter a fé católica dos colonos portugueses que aqui viviam. Então tinham todos esses objetivos. E aí, atrás de nativos, de indígenas, para serem convertidos para a fé católica, os jesuítas vão fundar missões, ou seja, escolas para converter esses nativos para a fé católica. E essas missões principalmente vão ser fundadas no norte do atual Brasil, como no sul do atual Brasil. E ao redor dessas escolas, dessas missões jesuíticas, vão surgindo aí povoados, cidades, e com tratados futuros
vão essas terras passarem a ser do Brasil. Então, se o atual norte do Brasil, se o atual norte do país é nosso, se o atual sul do país é nosso, nós podemos dizer que foi principalmente graças às ações missionárias jesuíticas. E um outro importante elemento que contribuiu para o aumento territorial do Brasil foram as bandeiras. As bandeiras eram expedições compostas por homens armados que adentravam ao interior do Brasil atrás de indígenas para trabalharem na lavoura ali da cidade de São Paulo, como também essas bandeiras iam atrás de ouro e prata. Consequentemente, essas bandeiras adentrando ao interior com esses objetivos fizeram o Brasil crescer rumo, principalmente, ao centro-oeste. Tá certo, pessoal? Então, nós podemos dizer que pecuária, ações missionárias jesuíticas e as bandeiras tiveram uma grande contribuição na interiorização do Brasil. E aí, na página 211, tem esse tópico muito importante, a localização do território brasileiro. Ou seja, pessoal, onde estamos? Antes de mais nada, observem esse mapa aqui de cima. Aqui temos a famosa, pessoal, a linha de Greenwich. O meridiano, aqui temos, a linha do Equador. Consequentemente, essas linhas, elas dividem o planeta em algumas regiões. Por exemplo, da linha do Equador para cima, hemisfério norte. Da linha do Equador para baixo, hemisfério sul, Aqui temos o famoso meridiano de Greenwich, ou seja, desse meridiano para leste, oriente. Desse meridiano para oeste é o famoso ocidente. Então, sabendo disso, o nosso território brasileiro, ele está na América do Sul, ou seja, na zona sul, na América do Sul do continente. Então, tudo isso aqui é o continente americano. O continente americano se divide em América do Norte, América Central e América do Sul. Então, o Brasil está totalmente na América do Sul. Uma outra localização importante é essa daqui. Boa parte do território brasileiro, quase na sua totalidade, está abaixo da linha do Equador. Portanto, boa parte do território brasileiro está no hemisfério sul. Só uma pequena parte aqui do norte, pessoal, é que fica, então, no hemisfério norte, tá certo? Uma outra coisa importante é que o Brasil ele se encontra, olha aí, a oeste, tá certo? A oeste do meridiano Greenwich. Portanto, o Brasil está totalmente no ocidente, tá certo? No hemisfério oeste, no ocidente. Outra coisa importante, pessoal, já é esse mapa aqui, em relação às zonas térmicas. Se você pegar aqui, em relação à zona térmica, nós podemos dizer que basicamente todo o Brasil vai estar aí localizado na zona tropical, tá certo? A zona tropical, essa zona aqui em laranja. Então, o Brasil praticamente, quase na sua totalidade, está aqui na zona tropical, que é marcado pelo predomínio de altas temperaturas. Só um pouquinho do Brasil, literalmente o sul do Rio Grande do Sul, é que se localiza aqui numa zona conhecida como temperada, marcado por baixas temperaturas. Bom, então, pessoal, a gente vai finalizando essa videoaula por aqui. Fiquem com Deus, bons estudos. Valeu, pessoal!